O cristão pode fazer tatuagem? É pecado ou não? O que diz a Bíblia? Fique sabendo logo após a vinheta. Você viu a capa do vídeo e você tá achando que eu fiz tatuagem, né? Mas eu não fiz não, ó, aqui os braços lisos, aqui ó. Não tenho tatuagem, ó. Essa capa que eu fiz pro vídeo é só uma ilustração para entrar no espírito do tema, que é a tatuagem. Eu li alguns comentários aqui no canal a respeito da tatuagem, muitos pedindo para que eu abordasse esse assunto, mas também ouvi muitas pessoas ignorando as dúvidas dos demais. Se alguém perguntou o que a Bíblia diz sobre tatuagem, ou qual o conceito de Deus sobre esse assunto, é porque a pessoa tem dúvidas. O povo está cansado de respostas vagas e sem argumentos. É pecado sim fazer tatuagem. Mas por quê? Qual que é a resposta? Qual que é o argumento? É porque Deus não se agrada. Deus não se agrada de tatuagem. Gente, isso não é resposta. As pessoas querem argumentos que provem por que um cristão não deve se tatuar. Um exemplo, nós da Congregação Cristã no Brasil não somos dizimistas. Mas por quê? Por que nós não damos o dízimo? Tem pessoas que não sabem o porquê. Existe uma série de premissas que nos convencem a não sermos dizimistas. Mas quais justificativas são essas? Porque no caso aqui da tatuagem, nós vamos analisar biblicamente. Nós vamos analisar por quê, se é pecado ou não e por que um cristão não se tatua. O texto usado para os que combatem o uso da tatuagem. Levíticos 19, versículo 28. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem, eu sou Yahvé. Este versículo é usado como proibição para não se fazer tatuagem. É um versículo que existe um contexto por trás desse versículo e por trás de todo este capítulo. O povo de Israel havia saído de uma escravidão de 400 anos no Egito. Saíram do Egito com costumes desenfreados, influenciados por cultos pagãos. O Egito era uma porta de entrada para outros povos que absorvia em si só coisas que eram desagradáveis aos olhos de Deus. Então, quando Deus libertou Israel da escravidão, era preciso organizar Israel como uma nação, formular leis para que eles tivessem regras e criassem uma identidade, para que tivessem a sua própria personalidade como nação e que tivesse o próprio Deus como legislador e governante. As práticas que os pagãos praticavam não era para os hebreus praticarem, como nós acabamos de ler nesse versículo. Não fareis corte no corpo como lamento pela morte de alguém, não farei nenhuma tatuagem, eu sou o Senhor ou sou Yahvé. No contexto deste versículo não era para Israel fazer marcas no corpo, e nem tampouco tatuagem para os mortos. Tá, mas pode pegar essa regra da lei, porque esse assunto era da lei, e pode ser trazido para o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Concerto? Não existe nada no Novo Testamento, nem nos Evangelhos e nem nas Epístolas, que falem em relação à tatuagem. Não tem nada referente sobre esse assunto no Novo Testamento. Mas não é porque não está escrito que Deus aprove. Por exemplo, nós não temos no Novo Testamento, e nem tampouco no Velho, algum versículo que proíba a fumar cigarro. Mas não é por isso que um cristão pode sair por aí fumando. Mas se não está na Bíblia, por que nós não fumamos? É porque nós temos princípios, nós temos deveres cristãos a cumprir. Você sabe que o cigarro é prejudicial à saúde, que ele desenvolve câncer e que ele pode matar. A Bíblia, ela não te proíbe fumar, mas te coloca em uma responsabilidade de cuidar e zelar do teu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Em Romanos 6, versículo 13 diz que nós não devemos entregar o nosso corpo como instrumento para a iniquidade. Devemos oferecer a Deus o nosso corpo como instrumento de justiça. Então, seguindo a seguinte regra de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que seja comendo, que seja bebendo, ou que seja fazendo qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus.
Você fazendo uma tatuagem, marcando teu corpo, você está glorificando a Deus em quê? Calma, que é só uma pergunta. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. No contexto desse versículo, fala a respeito do corpo no tocante à sexualidade, mas também se encaixa na questão de nós sermos propriedades de Deus. Ah, mas eu vou andar assim, eu vou me vestir assim e o corpo é meu. Não, o teu corpo não é seu, ele foi comprado por um alto preço. Então, Deus pede para nós honrarmos a Ele com o nosso próprio corpo. Em Efésios capítulo 4, versículo 17, diz para nós não andarmos como o mundo anda, sem sentimentos entregues à impureza. A Bíblia não traça para nós claramente modelos de roupas, ela não fala declaradamente que nós não podemos nos tatuar, mas desenha para nós uma separação de muitos costumes mundanos. As Escrituras modelam para nós como nós devemos andar em decência e como nós cuidarmos do nosso corpo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer o nosso corpo íntegro e irrepreensível, ou seja, sem marcas artificiais, sem mutilações, totalmente natural como Ele nos criou. As únicas marcas que devem estar em nós são as marcas do tempo, as marcas da nossa idade, que todos vão envelhecendo e vai manifestando as marcas das expressões dos anos de existência e dos tempos vividos. Então essas práticas não é aconselhável e também não é cuidadoso com o nosso corpo e nós cristãos venhamos a nos tatuar. Ah, mas eu era do mundo e eu vim de lá tatuado. Se você veio lá de fora dessa forma, sem problemas. É caríssimo uma cirurgia de remoção de tatuagens. Além de ser doloroso, é muito incômodo. Então fique da maneira que Deus te chamou. Geralmente o desejo de se tatuar surge na flor da adolescência. Em um momento de influenciação e rebeldia, o jovem decide se tatuar, porque o grupo de amigos são todos tatuados e alguém o influenciou ou está revoltado com algo. Mas e depois? Vem o arrependimento, geralmente aquela fase passa, é um momento ali da vida que depois vai passar, a mentalidade do ser humano tende a mudar. Hoje você tem uma ideologia, uma forma de pensamento, futuramente você pode mudar a sua forma de ver as coisas. Aí vem a pergunta: por que me tatuei? Aonde que eu estava com a minha cabeça? Ah, e também tem os casais apaixonados que no fogo da paixão, que acabam tatuando geralmente os nomes no braço. Depois brigam, separam, só falta querer amputar o braço fora. Termino esse tema com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Se você quiser saber o que é certo ou o que é errado, se você não consegue discernir o que agrada e o que desagrada a Deus, um conselho: oração, leitura bíblica e usar a tua consciência cristã. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, te convido, aperta o botãozinho de inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho da notificação para que você possa receber mais vídeos como esse em seu celular. Compartilhe com famílias, com amigos, com irmãos e com quem você quiser. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.